Digo de volta de novo aqui no curso para ajudar você a ficar melhor no Photoshop, para fazer suas ilustrações, para fazer seus quadrinhos, para ficar mais rápido e conhecer melhor a ferramenta. Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer é criar um brush, que nada mais é que um pincel. Eu vou variar aqui na nomenclatura, mas sempre que eu falar brush, eu estou falando de pincel, tá? A ideia dos brushes é você conseguir fazer um traçado diferente com a sua caneta. Então, você não vai ter só um traçado, por exemplo, de uma bic, né, de uma caneta, ou só de um lápis. Você pode fazer inúmeras coisas. Você pode criar um desenho e fazer ele ser uma estampa. Dá para fazer várias coisas. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode criar uma folhagem, né? A gente vai criar um brush que vai ser tipo uma folha. Ele vai simular uma folhagem de uma árvore, tá? Só que não necessariamente a gente precisa desenhar uma folha nesse brush. Então o que a gente vai começar fazendo aqui é indo nesse arquivo em branco aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma grande mancha aqui, que vai ser a nossa folhagem, tá? Vamos preencher esse espaço aqui de preto. Opa! Muito bem. A gente faz uma mancha preta aqui, vamos colocar umas bolinhas aqui, porque o que fica legal é quando o brush ele é super esquisito e no final ele dá um efeito muito legal. Então a gente vai fazer esse brush cheio de bolinhas aqui pra gente fazer um acabamento diferente. Muito bem. A gente tem essa mancha muito maluca aqui, parece uma célula, um ser vivo unicelular. A gente vai aqui em editar, definir pré-definição de pincel. Aí a gente dá um nome para ele aqui, pode ser o folha. Não vai fazer muita diferença como ele está agora, porque a gente vai mexer bastante nele, tá? Então, tendo o nosso brush pronto, a gente vai começar a brincar com ele. Vamos primeiro mudar o tamanho e ver como é que ele resolve aqui, como que ele responde aqui no na nossa ilustração. Ó, vocês podem ver que ele está aparecendo, vamos dar um zoom aqui para ver, ó. Ele vai colocando um brush atrás do outro. Então ele vai várias formas desse aqui grudadas uma na outra, formando essa linha cheia de bolinhas aqui. É um brush interessante, mas eu não consigo ver muita utilidade nele por enquanto, porque eu gosto de deixar uma coisa mais trabalhada. Então, o que a gente vai fazer? Na aula passada eu ensinei para vocês como que entra na parte de configuração de brush, então a gente aperta F5, vai aparecer aqui a configuração de brush. Lembrando que se a gente quiser utilizar a suavização, está aqui, já está marcado, mas a gente por enquanto não vai utilizar porque o teste fica mais rápido. A gente tem algumas opções aqui que a gente vai colocar e algumas eu não vou utilizar. Mas eu vou deixar vocês livres aí, caso vocês tenham curiosidade depois de tentar testar e encontrar caminhos interessantes aí, tá ok? O primeiro caso aqui, a gente vai falar da forma da ponta do pincel. O que é isso? O pincel geralmente ele é redondo no Photoshop. Se você quiser alterar a forma dele, você só precisa arrastar essa bolinha aqui e mudar a direção da seta. A direção da seta vai mudar a direção do desenho. Ó, vou colocar aqui na frente para vocês verem como ele está. Agora eu vou girar um pouco ele. É como se eu estivesse girando o meu próprio pincel. E ele vai deformando a imagem que eu desenhei lá para vocês, lembra? Ó, cada vez mais fino, tá? Mas vamos deixar ele aqui no padrão. Muito bem. Aqui essa seta aqui é o tamanho, isso aqui a gente já está acostumado a fazer aqui clicando com o botão direito, né? A gente consegue alterar o tamanho e tem alguns atalhos no teclado também que aumentam e diminuem o tamanho do brush. Então, se vocês têm interesse em atalhos do teclado, a gente pode fazer um vídeo depois só sobre isso, sobre como trabalhar mais rápido usando os atalhos do teclado. Eu prefiro usar os atalhos da minha tablet aqui, que é mais interessante, tá? Essa é a primeira parte, então, forma da ponta do pincel. Na segunda parte aqui, que a gente vai brincar bastante, é a parte da dinâmica da forma. O que é isso?
Quando a gente quer que o traço fica maior, menor, que ele vá aumentando, diminuindo, conforme a pressão do pincel, a gente precisa colocar para ele responder à pressão da caneta. Com essa opção marcada, a gente consegue já fazer uma linha que vai engrossando e ficando fino. Então a gente consegue escrever, por exemplo, aqui, né? Por exemplo, a gente consegue fazer como se fosse uma caneta que responde ao fino e ao grosso. Mas ainda não é o que a gente quer, né? A gente quer um negócio para fazer uma árvore, então ele não pode ser tão fino grosso assim. A nossa árvore ela vai precisar ter um diâmetro mínimo aqui do brush, pode variar o tamanho, não tem problema. Só que a gente quer que ele comece no tamanho. Então você pode colocar aqui um diâmetro mínimo. Não importa o quão leve você encoste na sua mesa digitalizadora, aí, na sua tablet, ela vai sempre fazer, ó, eu estou tentando relar o mínimo aqui, mesmo assim ele faz esse tamanho de 35%. Eu posso aumentar ou diminuir esse tamanho, que aí o mínimo vai ser menorzinho, tá? Aqui eu estou só encostando na parte. Muito bem. A gente tem algumas outras opções aqui que a gente pode brincar que são legais. A tremulação de ângulo nada mais é do que ela força uma variação em cima do traço. Olha só que interessante. Ele vai ficando uma coisa mais suja. Agora eu já estou gostando mais desse brush, ele já está ficando mais interessante. Eu quero um diâmetro mínimo menor, para a gente poder fazer umas coisas bem grossonas e umas coisas mais fininhas aqui. Vamos pôr aqui 20%, que eu sou. Isso, muito bem. E aqui na tremulação vamos colocar aqui, ó, para ele virar bastante. Então vamos pôr aqui 50%. Agora vamos diminuir para ver como é que fica. Com 50 ele fica um pouco menos bagunçado, né? Eu acho que eu gostei mais dos 50%. Então volta para os 50%. O que a gente pode testar agora é essa tremulação da redondez. O que é? É uma variação de como vai ficar o brush. É a mesma coisa ali do ângulo, só que ele varia a grossura da imagem, que é o básico do brush que a gente criou ali na outra imagem. Eu gostei, acho que ficou legal desse jeito, com essa tremulaçãozinha. Então vamos deixar aqui por volta de 20% de tremulação. A redondez mínima é basicamente isso, né? Ele pelo menos 25% redondo. Quanto mais a gente diminuir, mais ele vai variar. Quanto mais a gente aumentar, menos ele vai variar, tá? Vou deixar aqui por volta onde que ele estava mesmo. Dispersão, o que é isso? É pra gente separar a contagem de estampas que ele vai colocar. Então, se a gente aumenta aqui a dispersão, né, ele vai espalhar esses caras, olha só a distância deles aumentando, ó. Aí já começa a dar aquele efeito de folha que eu estou querendo chegar lá. Olha só. Ele vai espalhando. Muito bem. A gente pode aumentar a contagem para ele ficar mais grosso, ou a gente pode diminuir a contagem para ele ficar mais fino. Eu achei que assim não resolveu muito não, então vamos deixar a contagem baixa. Aí a gente espalha bem eles aqui, ó. Muito ainda. Eu vou dar uma limpada aqui, senão a gente não vai conseguir enxergar aqui os nossos testes, olha só. Será que está aparecendo uma folhagem? Ó, a gente está achando um resultado aqui. Muito bem. Então vamos ficar assim. Aqui na contagem vocês podem fazer uma variação aqui para ele ter mais ou menos conforme a quantidade de força que a gente aplicar. Então, a gente passar fininho aqui ou passar grosso, né? Ele vai aumentar essa quantidade de folhas. Acho que tá legal já. Dá pra gente fazer umas coisas interessantes aqui também. Muito bem. Então a gente já colocou aqui a dispersão. O próximo passo é a gente colocar uma textura. Eu já deixei selecionado aqui uma textura para a gente trabalhar, que é uma textura natural. Vocês podem vir aqui e colocar aqui, por exemplo, padrões da natureza, né? Anexar para ele colocar lá no final. A gente escolhe qualquer desenho aqui e ele vai aplicar ali embaixo. Tem as configurações aqui em cima para vocês aumentarem ou diminuírem o quanto essa textura vai fazer
diferença em cima do nosso brush, tá vendo? Lembrando que a gente está colocando aqui em modo de multiplicação. Existem vários modos para vocês colocarem as texturas. A gente pode testar para ver como é que fica. Ó, se eu subtrair, escurecer, sobrepor, esses daqui não estão dando muita diferença. Ó. A exposição não está legal não. Essa exposição, superexposição linear, fica bem sujo. A gente tem essa mistura, também não aparece muito. Eu vou voltar lá na minha multiplicação, que eu acho que estava interessante. Eu gostei também desse segundo aqui, linear. E agora, qual que a gente escolhe? Vamos ficar com a linear, gostei, ficou mais escuro. A gente pode trabalhar aqui com a variação de brilho. Olha só. A escala a gente já fez. E o contraste, então, para forçar ele a aparecer mais ou não a textura. Existe um controle aqui também para vocês colocarem. Se vocês quiserem alterar aqui, é só selecionar o que quer ou não colocar a pressão e influenciar. Eu acho que não fica tão legal. A gente está trabalhando com uma profundidade aqui de 100%. A profundidade de 100%, ela vai dar um resultado desse jeito aqui. Só que eu não consigo sobrepor um desenho pelo outro, porque ele não tem uma mesclagem quando está com a profundidade em 100%. Então o que a gente pode fazer é diminuir um pouquinho essa mesclagem aqui da profundidade para essa textura poder se sobreposta. Então a gente vai sobrepor ela sobre ela mesma. Olha só, no primeiro traço a gente já consegue um efeito. Se a gente vai colocando por cima, ele vai escurecendo mais. Então aí facilita para a gente fazer a textura que a gente quer da folhagem. Olha só, bacana, né? Então essa é a textura. O pincel duplo eu não vou trabalhar com vocês hoje. Se vocês quiserem só ver como funciona, você escolhe um outro brush e consegue fazer umas mesclagens de um brush em cima do outro. Dá para fazer umas brincadeiras. Eu acho que para esse nosso estudo aqui não vai ficar legal, então se você tiver curiosidade, pode vir brincar aqui com o pincel duplo. Ele traz umas posições interessantes aqui para você juntar dois brushes e fazer um acabamento diferenciado. Dinâmica da cor, como a gente não está trabalhando com colorização nesse brush, ele não está pintando nada, ele serve para vocês alterarem a cor conforme, por exemplo, a gente pode colocar para ele mudar a cor conforme a inclinação da caneta. Então a gente está pintando rosa aqui, por exemplo, se a gente inclina para um lado, a gente pode fazer um verde ou um amarelo. Eu estou inclinando, vocês não estão enxergando aqui, mas eu estou inclinando o meu brush, tá? E fazendo várias cores diferentes, só inclinando o brush. Ele faz uma variação da matiz aqui, a gente pode colocar para ele variar bastante. É interessante, mas para nossa árvore não vai ficar legal. Então, vamos pular a dinâmica da cor, vamos direto para transferência. A transferência serve para quando a gente quer que tenha uma variação na opacidade conforme a pressão da caneta também. Então, se a gente quiser, por exemplo, olha só, ficou aqui um pouco transparente. A gente vai fazer um traço, ele vai começar bem transparente. Vamos voltar para o preto aqui. Bem transparente. E se a gente forçar um pouquinho, ele vai escurecendo. Ó, vou escurecer ele. Ele vai ficando escuro, escuro. E se eu soltar, ele vai ficando claro de novo. Então, se eu fizer pequenos riscos fracos, ele vai sempre ficar bem clarinho. Se a gente forçar um pouco a barra, ele vai ficando escuro. É interessante para a gente fazer umas coisas mais delicadas. Se a gente quiser fazer um esfumaçado aqui na nossa árvore, depois que acabar ela, dá para fazer uma sombra, alguma coisa. Vamos deixar aqui para a gente testar depois no final para ver se fica legal. Muito bem. Posição do pincel. Eu não utilizo essa opção. Eu não acho que ela agrega muito aqui no caso. Se depois você quiser brincar um pouco, ela vai dar uma alterada aí nas posições XY das estampas intercaladas desse nosso brush, tá? Eu não vou brincar com isso hoje. Então, a gente terminou aqui o nosso brush de árvore. Como que a gente vai fazer agora? Ué, vamos criar um arquivo novo. Muito simples. Vamos pegar aqui um A4 para a gente fazer em formato de paisagem. Vamos fazer primeiro o nosso tronco. Só vou salvar o brush. Não se esqueçam de salvar as configurações do brush que vocês criaram, tá? Isso é muito importante. Muito importante. A nossa folha antiga a gente não vai usar mais, então a gente pode excluir ela sem problemas. Deletar pincel, sem medo.
agora a gente pode fazer o nosso tronco. Vamos fazer com outro pincel primeiro o tronco e depois a gente volta aqui fazendo a folhagem com o nosso brush novo. Legal, temos uma árvorezinha aqui que a gente já pode aplicar o nosso brush. Então vamos lá, pegar a nossa folha aqui, vamos escolher um verde escuro para a gente começar a pintar ela. Bom galera, se eu ficar trabalhando nessa árvore aqui eu vou ficar o dia inteiro, então só para mostrar para vocês como que dá para fazer um acabamento legal com o brush que a gente criou, tá? Você pode olhar lá, olha só o que a gente tinha, originalmente era só essa mancha aí, nossa célulazinha aí, unicelular, nosso ser vivo, que se transformou nesse brush tão interessante. Se você tem curiosidade, você consegue fazer coisas ainda melhores dessa que eu fiz aqui rapidinho para demonstração para vocês. Então, esse é o básico do básico de configuração de brush para você fazer alguma coisa interessante. Se você tem alguma dica que eu não passei no vídeo, pode colocar aí embaixo aí nas suas considerações. Manda aí pra gente que a gente pode abordar aí no próximo vídeo aí talvez alguma coisa. Se ficou alguma dúvida também, a gente está aberto aí a responder qualquer uma, tá bom? Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Eu sou o Digo Freitas e até a próxima. Você quer aprender a colorir melhor e mais rápido, não? Que tal um curso de curta duração para mudar os rumos da sua carreira? Acesse lá digofreitas.com/curso de colorização.